Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Brasil de Fato Entrevista. E hoje temos duas feras aqui do movimento software livre. O Marcelo Branco, quando começou nesse movimento, ele não tinha ainda esses cabelos brancos, né? E essa barba branca. E o Irá Porã, não sei nem se era nascido, né? Bem-vindos. O Irá, direto lá do Ceará, hacker do Instituto Mutirão e aí do Movimento Software Livre do Brasil. E Marcelo Branco, né, aqui do Sul, direto de Porto Alegre, também, né, histórico aí no movimento de software livre, né, no movimento pela liberdade nas redes e nas plataformas. Bem-vindos, querido, muito bom ter vocês aqui conosco. Queria, então, já começar, o Irá, falando desse movimento que, na verdade, está ressurgindo, né? Ressurgindo das cinzas, o movimento de software livre, que andou um pouco fora das notícias. Nos conta aí como é que está sendo essa retomada. Na verdade, o Marcelo foi quem melhor traduziu o momento de reunião e para reconstrução, porque e outra figura importante que é o TC, que eu tive visitando lá da Casa de Cultura Tainã, ele também defende a narrativa de que a gente não sobreviveu, o software livre não acabou, que foi o governo brasileiro, né, que deixou de olhar e priorizar essa pauta. Mas que os movimentos, inclusive, continuaram e avançaram, e a gente tem importantes avanços. E aí, nessa retomada, porque daí, querendo ou não, né, com a ausência do governo, você perde um eixo importante. O governo apoiava os eventos presenciais, apoiava iniciativas, então você tinha naturalmente um maior investimento, maior atenção, e aí isso se perdeu, aí teve a pandemia, também a gente acabou também atrapalhou, né, os poucos encontros que eram possíveis, e agora nesse processo, né, de um novo governo e de uma nova esperança aí de futuro, eu acho que os movimentos também foi interessante, né, como isso criou ali uma perspectiva de retomada, e que foi muito interessante como foi mesmo orgânico, de baixo para cima, né? Era um grupinho muito pequeno de pessoas, puxado por duas mulheres ali, a Lívia e a Fabs que é uma figura histórica também do movimento software livre, e a Lívia, que eu conheci agora há pouco. Então, elas vinham puxando ali, junto com outras pessoas, fizeram um movimento de tentar pautar o software livre nas eleições, né? Pegar a carta de compromisso com candidatos, e isso ficou parado ali até esse momento que o Marcelo estava falando há pouco, da retomada, de fato, né, do software livre no governo federal, que foi a implantação da plataforma do PPA. Mas eu falei demais, eu acho que o Marcelo podia contar esse pedaço da história. Inclusive, Kátia, só um negócio para provocar o Marcelo, porque aí, Marcelo, a gente já rolou até uma discussão, uma provocação, o quanto que o governo brasileiro agora adotou o Decidim, que aí você é o cara que acompanhou ali o PAR. Não sei se você fez parte ali da suruba de ideias que gerou, ou se você simplesmente foi parteiro do processo, mas eu sei que você acompanhou muito de perto e de dentro. Mas a gente teve uma discussão de que a gente está usando uma ferramenta europeia, né, e tal. A gente falou, olha, peraí, ela pode até ter surgido lá, mas é muito difícil a gente dizer que ela não teve fortes inspirações nos movimentos, né, do software livre, da cultura digital brasileira, do governo Lula aí, como o Marco Civil da Internet, Participa BR e tantos outros. Conta aí, Marcelo, como é que está essa retomada? Eu vou contar, acho que um pouco a ancestralidade do software livre aqui no Brasil, né? Então, ele começou essa encontro da política com um movimento que era puramente tecnológico, começou aqui em Porto Alegre, né? Durante o governo do Olívio Dutra, no primeiro Fórum Internacional de Software Livre. Então, até aquele momento, tinha um movimento de software livre, que era um movimento de programadores, de hackers, de desenvolvedores, tradutores, né?
Mas até então não tinha uma visibilidade pública desse movimento como a gente deu importância nesse governo, né? A partir da Procergs, com a Amazônia, eu era o vice-presidente e tal, nós construímos o Fórum Internacional de Software Livre primeiro e trouxemos, por sorte nossa, mesmo não sendo profundos conhecedores do movimento, o criador do movimento, Richard Stallman, né? E esse encontro ele teve uma repercussão tão grande que passou a ser o software livre, a partir daquele momento, um projeto de lei do Elvino Bongás de uso de software livre na administração pública estadual. Então, pela primeira vez, o software livre entra na pauta política no Brasil. Logo em seguida, por iniciativa na Prefeitura de São Paulo, da Marta Suplicy, o Sérgio Amadeu assume, né, a coordenação dos telecentros de São Paulo, né, isso menos de um ano depois do FISLE, né? Então, o Sérgio Amadeu, então, nós tínhamos dois grandes polos de software livre dentro de governos politizando essa questão, né, em São Paulo e Porto Alegre. E quando nós ganhamos o governo federal, né, então foi o tempo inteiro, aquela guerra, né, a gente conseguiu ter pessoas em lugares chaves do governo, o Sérgio Amadeu passou a ser presidente do ITI, Instituto de Tecnologia da Informação do Governo, localizado na presidência da República, né? Então ele era o cara do governo no software livre, tinha a carta branca, enfim. Então esse movimento se nacionalizou e o Brasil começou a ser uma referência internacional, protagonista, Brasil e Espanha. Só me esqueci, entre o início no Rio Grande do Sul e os telecentros de São Paulo, uma região da Espanha, uma das regiões mais pobres da Espanha, Extremadura, também adota o software livre como política de governo, né? Então nós tínhamos na Espanha o Linux de Extremadura, né? A Prefeitura de São Paulo e o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então esse movimento ele passa a ter uma visibilidade política, passa a fazer pauta dos políticos, dos deputados, vereadores, todos queriam apresentar uma época, né, projetos de lei em relação ao software livre, aquela disputa, né, pelo o charme, dá para dizer assim, né, que o software livre teve desde o início, né. Essa luta não foi muito fácil no governo federal, nem no governo do estado, que era um pouco mais tranquilo, né, porque sempre foi uma batalha, né. Então, todos os meses, ou todos os dias praticamente, nós de fora para dentro do governo, nós não estávamos no governo, né, o nosso trabalho era garantir que denúncias vindo de dentro do governo, que estavam comprando licenças, que estavam usando o software proprietário, a gente conseguiu reverter todas elas. Então, durante o governo Lula, isso é muito importante, né? Os dois governos do Lula, o governo federal não comprou nenhuma licença de software proprietário. Então, priorizou o software livre e usava o software proprietário naquelas licenças herdadas de governos anteriores. Depois veio a Dilma e isso mudou um pouco e começou a usar software proprietário também. Mas durante o governo do Lula, foi muito importante e tal. Então, esse movimento teve toda essa visibilidade, né? E como tudo na política, quando a gente teve esse governo agora, Temer, e depois esse governo fascista, foi muito difícil desse movimento se manter atuante, né, em nível institucional. Ele continuou desenvolvendo programas, desenvolvendo código, criando soluções, né, mas sem a participação da esfera pública nesse processo, tá? Então, o que a gente defendia aqui no Rio Grande do Sul na época, né? Até era o lema, né, que nós botávamos em todos os e-mails, naquela época não tinha rede social, né? Rio Grande do Sul, né, território livre, né, do software livre e livre de transgênicos, que eram dois... E a gente fazia até uma analogia, por isso que a gente puxou o Elvino Bongás para esse papo, né? Porque a questão dos transgênicos tinha a ver com o software livre, a questão do código genético e o código-fonte dos programas. Quem domina o código, quem domina o segredo, né, da semente, quem domina o segredo dos programas de computador. Então, a gente conseguiu com isso ir convencendo pessoas que eram agricultores, que eram de outras áreas do conhecimento, entraram os advogados, né? Então, quando entraram os advogados, já não era só nós, os de tecnologia que estavam envolvidos no processo, tinha um monte de causídicos nos ajudando, depois vieram os jornalistas, então ele se criou um grande movimento, né, que tem como núcleo os hackers, os desenvolvedores, mas teve uma ampliação muito grande no Brasil, de nós fazer encontros. O Fórum de Software Livre é um encontro que reunia 10 mil pessoas em Porto Alegre e aconteceu durante 17 anos seguidos, né? Então, eu não conheço um evento que conseguiu se realizar por 17 anos com essa dimensão e essa amplitude, né? Então, foi muito importante esse processo. E agora a gente está retomando, né? União e reconstrução, parte, isso é importante também, parte do nosso movimento, pessoas que estavam com a gente, né? Infelizmente, politicamente, aderiram ao bolsonarismo. Então, como todo, né, em todo lugar, houve também
a penetração do bolsonarismo, porque o movimento software livre é um movimento que sempre foi antissistema, né? Ele sempre questionava, né, as formas de funcionamento das estruturas institucionais tradicionais, né? A gente dizia, temos que hackear o sistema, temos que hackear as instituições, né, no nosso diálogo, né? Temos que hackear o governo, né? Então, fazer com que esse governo pudesse agir de forma diferente como sempre agiu, e que as instituições fossem transformadas a partir dessa visão da liberdade do conhecimento, enfim, com ferramentas mais fáceis de participação, né? Então, na nossa ideia, naquela época inicial, é que o software livre e a liberdade da internet proporcionariam novas instituições mais democráticas. Então, nós éramos antissistema, né? E claro que esse antissistema da extrema-direita também estava ali, talvez como germe, né? Então, pessoas que são capturou mentes, né, também. Exatamente. Então, esse é um processo que é bonito, essa retomada, no governo Lula ainda, eu acho, nesse momento, nós não temos ainda uma porta de entrada, onde que nós vamos atuar, né? Então, esse movimento está tentando se organizar para procurar incidir de fora para dentro do governo, né? Mas uma coisa que eu acho que é muito importante, né, é que ele começou bem localizado, né? Então, o principal, digamos assim, sistema desenvolvido ou impulsionado por esse governo novo do Lula, né, é o sistema de participação social, né, onde o plano plurianual está sendo debatido através da plataforma Decidim, né, onde o orçamento participativo, que o companheiro Biro aqui do Rio Grande do Sul está tocando, também vai ser debatido através do Decidim, e o Decidim é uma plataforma construída por uma comunidade, ela não tem o dono, não é de uma empresa, né? O Decidim é uma plataforma construída por uma comunidade de desenvolvedores, nasceu em Barcelona, por isso esse nome catalão, Decidim, né? E ele já foi usado em várias cidades do mundo inteiro como plataforma de participação social, né? Em Madrid, todo orçamento participativo, em Barcelona, até agora, infelizmente perdemos o governo da capital, né? Mas Barcelona utilizava o Decidim como plataforma, né? A prefeitura de Rio Grande, no interior do Rio Grande do Sul, no tempo que o Amazônia trabalhava lá, utilizou o Decidim como plataforma de participação, e a gente tentou usar aqui, né, na campanha do Edgar Preto também como plataforma de participação o Decidim, né? Então, eu acho que ele é uma plataforma consolidada, né? Os problemas que tinham técnicos, eu acho que começam a ser resolvidos, que era difícil acessar a plataforma, que precisava preencher um formulário e tal. E como o governo federal já tem o log oficial do governo, que é o .gov.br, né? Então, facilitou aquele problema que nós tínhamos até na campanha do Edgar, em outros momentos que se usava o Decidim, que precisava preencher um cadastro enorme para poder se logar no sistema, para ter certeza que o cara era aquele cara mesmo, porque vai ter votações, vai ter uma série de coisas e não pode ser fraudada, né? Então, nós estamos seguros que as votações no Decidim do GovBR são seguras e certificadas, enfim, porque ele está utilizando como plataforma de autenticação a plataforma oficial do governo federal, essa que a gente vê as nossas carteiras de motorista, os atestados de vacina. Então, é esse mesmo log, né, que entra nos sistemas do governo, é o log que entra, né, no sistema do Decidim. Então, não há possibilidade de fraude, de dupla votação, etc., etc. Então, isso nos deu uma segurança, né, nesse avanço do Decidim. E eu tenho certeza que a comunidade software livre brasileira e o próprio governo federal tem muito a contribuir para aperfeiçoar o Decidim como uma plataforma mais robusta do que é hoje. E é nessa plataforma, né, do Brasil Participativo que está lá a proposta Inovação e Liberdade no Serviço Digital Brasileiro. Soluções livres para desafiar Big Techs com ancestralidade, solidariedade e felicidade para todos. Adorei esse nome, Uirá. Quer nos contar um pouquinho dessa proposta? Abre teu microfone. Não, estava com dificuldade aqui. Eu só vou comentar um pouquinho. O software livre, ele é da contracultura da internet, né? Ele tem esse vínculo hippie, né? Então, então não eram os caras da IBM de gravata que construíram o software livre, né? Era a cultura californiana, os hippies, etc. Por isso que tem aí uma dinastia hippie, o pai dele era hippie, né? Por isso que ele tem esse nome lindo, maravilhoso, né? Então, é isso um pouco. Mas passo para o Uriah, só para dar essa coisa, ele tem essa origem da contracultura, tem essa origem dos movimentos alternativos, né? Tem essa ancestralidade, Marcelo, foi muito bom, cara, te ouvir contando essa história e saber que essa história vai estar registrada e que a galera
que está agora, né, retomando e descobrindo o movimento, saber dessa ancestralidade. E aí você colocou que o hacker era contra a cultura. Eu, na minha teoria, eu tenho uma teoria diferente. Eu acho que, na verdade, o capitalismo é a contracultura que está dominando a internet, porque a cultura que criou a internet foi a cultura colaborativa que juntou movimento hippie, movimento de cientistas, movimentos libertários, enfim. E aí, inclusive, a galera da inteligência que se misturava ali, com certeza com movimentos lisérgicos. Então, assim, eu acho que essas misturas e olhar para esse processo, e a ancestralidade é uma das coisas que eu mais expliquei em relação a essa proposta, Kátia. É interessante porque é isso, assim, se a gente olhar que a questão da ancestralidade, ela deveria ser uma questão essencial do design, né? Porque essa revolução que a gente vê dos aplicativos e tal, boa parte disso tem a ver com design, ou seja, você projetar um aplicativo, um software de forma que aí, com qual propósito? Você desenha um aplicativo. Legal, o Marcelo falou, né? A semente tem que ser livre. Mas aquele fruto que nasce, ele vai servir para quê, aquela soja? Aquela soja ela vai servir para alimentar gado, ela vai servir para ser exportada, ela vai servir para alimentar a população daquele território onde aquela soja está plantada. Então, assim, é um conjunto de questões, se a gente fizer esse olhar mais sistêmico, mais orgânico, a gente vê o quanto que, na hora de pensar o design hoje, o que está acontecendo, que a gente tem documentário, estudos sobre isso, fizeram um modelo de design orientado a gerar dependência cognitiva das pessoas, e isso está gerando os processos que a gente vira e fala, as plataformas, isso, a internet, isso, não. As plataformas da internet, isso são modelos de negócio específicos do sistema capitalista, né, naturalmente, que estão, que aí o pessoal fala, né, do economia de plataforma, para mim o nome disso é hipercapitalismo. Então, a gente tem a possibilidade alternativa do cooperativismo de plataforma, que aí tem mais a ver com a cultura natural da internet. A internet ela já foi pensada desde o início como algo distribuído, como uma rede que interconectava inteligências e pessoas para construções comuns. Até um dia, né, aí Marcelo pode me corrigir, que o infeliz do Bill Gates mandou aquele e-mail, né, Marcelo? Em 95, né, o Bill Gates manda um e-mail dizendo que a internet não servia para nada, né? A internet tem acho que três momentos que salvaram ela, né? Primeiro foi quando os militares, né, descartaram como projeto. Então a internet não é um projeto militar, isso é um erro. Ele era um projeto financiado, né, pelos milicos, né? Mas todos os participantes do desenvolvimento não eram militares, eram acadêmicos, eram hackers que estavam lá no início da internet. Chegou um momento que aquilo não servia para nada, para as Forças Armadas, né? E descartaram, entregaram para a Universidade de Berkeley, né? Não, para a TIT, que era a empresa monopolista de telecomunicações dos Estados Unidos, e a empresa também disse assim, isso não serve para nada, jogou longe. E a terceira foi o Bill Gates, né? Até 1995, o Bill Gates dizia que a internet não servia para nada, não tinha utilidade nenhuma e tal. Então, acho que isso aí garantiu um processo livre dessas grandes corporações no surgimento inicial da internet e tal. Mas eu queria salientar essa forma, o que muda também o software livre, né, nesse processo todo. Porque o software livre e a internet são crias dos mesmos criadores, né? Então, por isso que a internet toda ela existe sem precisar pagar royalties, sem precisar pagar direito autoral. Todos os protocolos, tudo que faz a internet funcionar não tem dono. O dono é a humanidade. Por isso que ela se desenvolveu com essa velocidade e com essa inovação, né? Porque é tudo colaborativo. E tem uma obra, até eu não gosto muito da figura, o hacker Eric Raymond, né? Mas ele escreveu uma obra que é um dos que a gente leu bastante, né? A Catedral e o Bazar, né? Então, até o software livre, até a internet, né? O modelo de desenvolvimento industrial dos programas de computadores eram feitos de forma hierarquizada, né? O desenvolvimento de cada parte não se conectava e tal, como se fosse uma catedral. E o software livre, essa linguagem que ele utilizou, né? Era um bazar, né? Então, tu sai buscando código para compor o teu programa que está numa feira, que está num balaio de qualquer um. Então, não existe uma única solução para o mesmo problema. Então, o mesmo problema pode ter várias soluções feitas por várias pessoas. Então, essa dinâmica da internet, a dinâmica do software livre, proporcionou uma evolução rápida de todo o processo, né? A sociedade mudou. Então,
citando um pouco o Manuel Castells, né? Então, nós vivemos hoje numa sociedade em rede, uma sociedade diferente do modelo industrial, aquele produzido com a Revolução Tecnológica Industrial. Então, é uma mudança de era. Nós não estamos vivendo só mais uma onda da Revolução Industrial, né? Nós estamos vivendo a superação da Revolução Industrial por uma nova forma, um novo modelo, né? E como que as instituições, né, elas se reorganizam a partir desse novo patamar. Eu acho que essa é a grande questão. Há uma resistência, mesmo instituições dirigidas por progressistas e esquerda, existe uma resistência a essa inovação que a internet pode proporcionar, e, por outro lado, a direita, principalmente a extrema-direita, percebe como isso funciona e hoje, dá para dizer assim, que está na frente, né? Então, eles dominam muito essa nova forma de comunicação, dominam muito como funcionam as redes, etc., etc., e a gente está, pouco a pouco, superando essa resistência e tal. Mas acho que é importante, né, essa fala, né, de que a internet e o software livre são crias dos mesmos criadores, né? Então, se não tivesse o software livre, não tinha internet, né? E se não tivesse internet, acho que o software livre ia ser muito difícil, porque as primeiras distribuições de software livre se fazia através de fitas que viajavam de avião, né? Então, lá o Linus, para chegar nos Estados Unidos, aquela fita com o sistema operacional, o código chegava nos Estados Unidos, não tinha redes para fazer o compartilhamento daquele conhecimento e tal, né? Então, quando chegou a internet, chegou a vez do Linus, né? Um estudante finlandês, né? No primeiro ano de ciência da computação, termina o sistema operacional, o primeiro sistema operacional livre da história, em 95, né? Mas que tem parte importante desenvolvida pela comunidade GNU, do Richard Stallman, desde 1985. Então, por isso que o sistema operacional, a gente gosta de dar crédito a todos os autores, não é só Linux, é GNU Linux, que pega todo um trabalho de uma comunidade anterior, em que um jovem isolado, sozinho, em casa, termina a obra, né? E a sorte da humanidade é que ele termina essa obra, ele não era um ativista do movimento software livre, ele era um programador, mas ele resolveu botar a licença do Stallman, a licença GPL, a licença pública geral, no Linux. Então, o Linux deixou de ser do Linux e passou a ser da humanidade também. Então, esse processo foi muito rico, e eu acho que é importante que nós, no Brasil, vivemos esse processo. No melhor momento do software livre, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o Brasil era o protagonista. Nós fomos convidados para ir em todos os lugares do mundo, conferências internacionais, Unesco, ONU, em todos os lugares, para falar da experiência brasileira do software livre aqui no país. Então, nós temos uma comunidade de desenvolvedores bastante grande, eu não sei hoje a quantas andamos, né? Mas na época do FISLI, só desenvolvedores de uma linguagem, que era desenvolvedores da linguagem Java, nós tínhamos 80 mil desenvolvedores no Brasil, só da linguagem Java, né? Então, imagina, PHP, que é uma linguagem mais popular. Então, nós somos centenas de programadores. Ativistas de software livre não são todos, né, mas que programam, metem a mão no código e concordam em dividir o seu conhecimento e compartilhar para a humanidade, somos centenas de milhares no Brasil. Como que esse potencial todo que nós temos brasileiro, que não dependemos de ninguém do exterior, colaboramos com as pessoas do exterior, mas estamos construindo uma inteligência própria, como que isso pode gerar emprego, renda, novas empresas que trabalhem nessa perspectiva? Esse era o nosso trabalho que a gente fazia quando o Lula estava no governo nos 2 mandatos anteriores. Eu acho que esse é o desafio agora também, né? Que esses desenvolvedores, esse potencial criativo que existe no Brasil, né, em coalizão, digamos assim, em colaboração com essa comunidade gigantesca internacional. Então, o software livre não pode ser nacional, ele é do mundo, do planeta, né? Mas que a gente possa aqui construir uma cadeia produtiva, né, capaz de sustentar o modelo. Isso nós não conseguimos na primeira fase. Então, tinha pequenas empresas, algumas que estão aí ainda. Essa proposta traz respostas para isso, Uira? Na verdade, esse histórico aí do Marcelo é essencial, porque é isso, assim, até, Marcelo, eu tenho feito esse exercício, porque eu sou hacker, porque um dia eu conheci o Marcelo Branco no estacionamento da UNB, e ele me explicou o que era hacker, me explicou o que era software livre. Aí eu perguntei, mas como é que esses caras vivem? Ele falou, não, eles vivem, né, sendo felizes. Então, assim, o Cláudio Prado foi quem me ligou e perguntou se eu era hacker, mas o Marcelo Branco foi a primeira pessoa. Disse que tu era. Como é que esses caras vivem? Vivem felizes. Eu disse para ele, né? E aí, por isso, a felicidade para todos. Aí, Kátia, a tentativa dessa proposta, se for ver o texto dela, ela tem um conjunto aí de coisas, porque é isso, é muita história, é muita coisa,
mas o serviço digital brasileiro, que eu acho que diria assim, que tenta sintetizar isso, que é, hoje a gente vive imerso em serviços digitais, só que a gente se acostumou a utilizar o serviço digital da nuvem lá na Gringolândia. E aí a gente tem todo esse desenho, essa capacidade, que em 2003, quando começou, a gente devia ter lá 1 milhão de pessoas conectadas à internet. Aí, durante esse processo de escala, o governo, né, pelo processo de golpe, questões políticas, aí perdeu esse bonde, e o Brasil, que, como o Marcelo bem colocou, foi protagonista, por exemplo, da primeira lei de regulamentação da internet, foi brasileira. Então, esse protagonismo que o Brasil sempre teve, as primeiras plataformas de O Marco Civil, no governo da Dilma, aprovamos o Marco Civil, que é a lei mais avançada do mundo em relação à E o internet. Marco Civil já foi feito numa plataforma colaborativa, num serviço digital do Ministério brasileiro. Da Cultura. Do Ministério da Quero Cultura Digital.br, inclusive saiu do ar, viu? Deixar não aqui era, era tão hacker o negócio que era um projeto de lei, não estava no Ministério da Justiça, no Ministério de Ciência e Tecnologia, ou no Ministério de qualquer coisa mais... Estava no Ministério da Cultura, né? Porque acho que é importante salientar a importância que teve o ministro hacker, Gilberto Gil, nesse processo, né? Porque foi o ministro, o único, talvez, né? Ou pelo menos o mais, que assumiu o software livre. O que é que o software livre está lá no Ministério da Cultura? Hacker, né? Porque, claro, é o ministro hacker, né? O ministro que hackeou todo o sistema. Então, nós nos entrincheirávamos lá no Ministério da Cultura, onde eu via o Uriá bastante vezes, né? Com Cláudio Prado, que foi uma pessoa importante. Cláudio Prado foi produtor dos Mutantes, produtor do Gil, morou com o Gil no exílio dele com Caetano em Londres, e esse cara se incorpora no nosso movimento lá em 2005. Então, ele teve esse papel de trazer o Gil... Em 2003, Marcelo. Em 2003, exatamente. Cláudio, ele teve esse papel de trazer o Gil... O TC, o Cláudio foi representar o Gil no Fórum de Software Livre, e lá ele conheceu o TC da Tainan, e de lá ele foi direto do Porto Alegre para a Tainan, que é a base da ancestralidade aqui desse rolê todo, entendeu? Ou seja, a história do software livre no Brasil, que o Marcelo está contando a história aí, ela nasceu lá dentro de Campinas, do Rio Grande do Sul, e aí o Gil e tudo mais, né? Sim, e o Gil teve esse papel importante, acho que é importante destacar, e eu queria lembrar outra pessoa que também teve um papel importante, sempre andou nas nossas rodas e participou das nossas atividades, né? E hoje ele merece todo um apoio nosso aí, para que melhore, para que se recupere, que é o Zé Celso Martinez. O que tem a ver esse cara com o software livre? Tudo, ele estava lá, né? A Jorge Maltner sempre esteve com a gente, então nós conseguimos botar a Tropicália dentro do movimento tecnológico. Então, foi uma coisa muito bonita, né? Todos os nossos encontros, ou estava o Gil, ou estava o Zé Celso, né? Então, nós tínhamos o Maltner, né? Então, essa ideia, né, de que nós precisávamos tropicalizar a tecnologia no Brasil, ter um movimento tropicalista brasileiro dentro da tecnologia. E sempre foi uma pauta que o Cláudio colocou, né? Que a tecnologia, o impacto da tecnologia não era só uma questão tecnológica exata, sim, ia gerar uma transformação cultural. Mas só puxando aqui para a proposta, assim, na verdade, assim, eu acho que a proposta ela é uma estratégia e um objetivo comum da comunidade. Ela está servindo aí, já ajudou, a gente tinha um grupinho pequeno, agora tem um grupo grande no Matrix, no Telegram, a comunidade está se organizando e tal. Então, ela já cumpriu um primeiro objetivo e a gente está aqui agora conversando sobre isso. Então, eu acho que essa retomada desse processo ela é muito importante, aí não deixar de dizer, né, galera, entrar lá e votar na plataforma, lá no Decidim. Não sei se dá para colocar aí, Kátia, lá na hora, no final, assim, Brasil Participativo, tem um link, um bit.ly, vou até mandar aqui. Manda aqui que eu coloco já. Isso, a gente está nesse processo de mobilização para votação, então quem estiver assistindo, quem estiver acompanhando, quem é dessa galera do Movimento Software Livre, que quiser ajudar, entra lá no Telegram, vou mandar aqui os 2 links, tanto o link da proposta em si, que é a primeira coisa, entrar e votar, e lá na proposta já tem o link para você entrar no grupo da comunidade. Então, aí a galera tem feito esse processo. E, além disso, eu acho que é essa retomada dessas discussões, né, Marcelo, em relação a entender a maturidade, porque tem algo muito importante que a gente está pautando na plataforma do PPA, tentando disputar o governo. Mas dentro desse processo todo, eu acho que a analogia do Marcelo, eu fiz um texto, Marcelo, semana passada, e ano passado, quando o Lula veio em Fortaleza, eu estava escalado para talvez fazer uma fala, e eu procurei uma analogia para dizer para ele do movimento hack, e a analogia que eu queria fazer, que eu encontrei, foi justamente de que a fake news
era tipo agrotóxico, e que, na verdade, era a consequência do problema da gente estar investindo no modelo de escala de agronegócio, que são as Big Techs, ao invés da gente estar investindo no modelo de agricultura familiar e de sementes ancestrais, que é esse modelo do software livre que a gente estava descrevendo, e que a gente conecta agora com o Jader Gama, que você deve lembrar, que agora está fazendo o movimento Plantaformas, e que a gente está fazendo toda uma discussão com a Rede Mocambos, com a galera da Meta Reciclagem, como eu disse, seguem aí, mas e agora é importante, Marcelo, inclusive essa convocação, essa retomada, acho que assim, a lembrança de Zé Celso e tantos outros. Eu lembro também dos nossos encantados, Daniel Pádua, Cleodon Silva, que foi uma figura que trouxe essa perspectiva de que o mapa, a gente dominar a tecnologia de mapeamento, por exemplo, não é só para a gente saber onde chegar o caminho, é para a gente se organizar e organizar a sociedade, cuidar do meio ambiente, cuidar da terra e se reconectar, e não o que as Big Techs estão fazendo, que é desconectando a gente da realidade, que é esse negócio de inteligência artificial. Nós somos da inteligência orgânica, né, Marcelo? Então, por isso que as analogias da semente acho que é importante hoje, qual é os problemas que a gente está vivendo na internet? A internet é maravilhosa. A internet livre, como ela foi feita, desenvolvida, ela não tem o problema do fake news, das bolhas e tal, ela não está na internet, ela está nessas plataformas, né, que estão acima da internet. Então, se pegar assim, alguma coisa precisa mudar na internet para que ela seja... Não. Né? A internet tem que continuar livre. Você proibir as Big Tech. Como ela é, né? O que precisa regular é as plataformas. Foram alguém que se instalou em cima da internet e passou a ter domínio sobre 4, 5 empresas têm domínio sobre a comunicação global, né? A Facebook, né? O Twitter, né? Agora o Stino entrando no negócio, né? Mas tudo isso são serviços prestados em cima da internet, não é a internet que causou esse problema todo. E nós já alertávamos lá no início do software livre, em 1999, 2000 aqui, que nós precisávamos conhecer o código-fonte para que a gente não tivesse o que está se passando hoje. Então, hoje, a gente está entregando os nossos dados pessoais, a questão da privacidade, tudo isso eram temas que estão lá desde o nosso primeiro Fórum Internacional do Software Livre Debate, mas nunca foi importante. Inclusive, para alguns jornalistas e algumas pessoas de esquerda, dizer assim, eu não me importo que me espione, eu não tenho nada para esconder. Era esse o papo. Olha esse tipo de comportamento que significa hoje, né? Talvez para mim, não tenho nada para esconder, mas alguém que tenha controle desses do que era para estar escondido, do que era para estar privado, de milhões e milhões de pessoas, quando tu vai ali na farmácia e põe CPF na nota, está entregando os teus dados, porque isso faz uma ponte com o teu consumo do supermercado, com o teu plano de saúde, quanto tu compra de remédio, né? Então, assim, existe um mapeio e vende teus dados pessoais. Então, o grande negócio hoje dessas corporações é a venda de dados privados, né? 89, não sei quantos por cento da receita do Google é em publicidade. As pessoas acham que publicidade é aquela publicidade de botar bannerzinho. Não, isso aí é do tempo antigo. A publicidade que alimenta o Google é esses dados personalizados que ele entrega para as agências de publicidade. Então, o Google, o Facebook, o Twitter, o coração do seu negócio é fornecer informações pessoais customizadas, né, para a indústria publicitária. Né? E quando isso chegou na política mais recentemente, a partir do Brexit, que eu acho que foi a coisa mais, né, que a extrema-direita consegue ganhar um plebiscito e retirar o Reino Unido da União Europeia, é o uso intensivo de dados pessoais, né, armazenados e manipulados de uma forma que começou a fazer essa manipulação de massa que a gente vive hoje. Né? O que foi a vitória do Bolsonaro, a vitória do Vox na Espanha? Então, a extrema-direita se apropria dessas ferramentas através de empresas publicitárias que pegam dados do Google, dados do Facebook, dados das operadoras de telecomunicações, dados da farmácia com CPF na nota, dados do Zafari com CPF na nota. Né? Então, tudo isso vira um grande produto, né? E isso que faz 89% da receita do Google ser de publicidade, esse tipo de publicidade, né? Dados customizados para a indústria publicitária, e que não só para vender produtos, né? A gente fala alguma coisa aqui, daqui a pouco vai estar no anúncio do Facebook, então os microfones estão abertos, o Snowden anunciou isso, né? Os nossos microfones dos nossos smartphones e as nossas câmeras, elas estão abertas, né? Nós podemos estar almoçando e jantando e está sendo escutado, mesmo sem estar usando nenhum aplicativo. Por isso que a gente fala uma coisa na janta e aparece ali
na publicidade em seguida, né? Pô, esses caras estão lendo meus pensamentos. Não, é o microfone do celular está aberto, né? Eles abrem e fecham a hora que eles bem entendem. Então, tudo isso, os crimes denunciados por Snowden, tudo isso faz parte de uma cultura tecnológica fechada, em que os usuários não têm direito de ver os programas que estão utilizando, né? Ou que dados eles estão captando pessoais e como que eles estão vendendo e comercializando esses nossos dados pessoais. E o mais doido nisso, né, Uirá, a gente está aí discutindo agora o projeto de regulamentação das fake news, né, o PL 2630. E é a forma como as próprias plataformas estão influenciando nesse debate, né? Eu acho que o Marcelo caiu aqui, de uma forma, assim, com um claro abuso de poder econômico, né? Mas isso, na verdade, é isso que é interessante para nós do movimento software livre, que a gente anunciava essa questão, né, explicava o quanto que era a importância de construir essa alternativa, que era um caminho da soberania, né? Então, até na mesma analogia, o MST não existe para invadir terras. O MST luta pela soberania alimentar. E aí, para a soberania alimentar, é preciso da reforma agrária. Então, a gente precisa pensar a reforma tecnológica. E aí isso passa por um processo de desintoxicação, porque, infelizmente, aí tem a ver com a falta de investimento público, porque é necessário para combater com esse nível, né, com hiperpoder econômico, mas, a começar, a gente tem feito um debate, inclusive a gente está amanhã, não sei que dia que esse programa vai para o ar, mas no dia 6 de julho, às 19 horas, vai ter um evento aí online pela soberania digital, onde tem um conjunto de coletivos e movimentos, incluindo o movimento software livre, os pontos de cultura, de inclusão digital, pautando essa questão da soberania digital, e aí, como eu disse, não só no governo, mas entre nós, movimentos sociais, de progressistas, e que tem essa consciência. Por exemplo, o MST, eu estava fazendo, Marcelo, hoje, uma conversa, Kátia, com o Nicolas, que é um cara da Aliança ANEA, Aliança Nacional dos Entregadores. E aí, cara, imagina a conexão entre os entregadores, o MST e o software livre, o potencial que isso tem de desvencilhar da gente de um tanto de coisa que o Cláudio sempre fala, o Cláudio Prado, né? O Hip digital... Hacker em São Paulo, lembra? O movimento Hip Hacker, né? Hip Hacker, assim. Exatamente, que eram o pessoal do hip hop que começou a programar, começou a instalar a Debian, instalar programas de computadores, né? E eles criaram esse... Né? Então, o software livre conseguiu penetrar em outros, com aí um papel importante dos pontos de cultura do Gilberto Gil, né? Tinha lá um monte de gurizada, o Irá era um dos guris lá do Gil, né? Muito nova, o que Gil botou atuavam um na tanto de política hacker digital para rodar o Brasil. Da cultura viva, né? E estavam lá, aquele monte de maluco lá no Ministério da Cultura instalado, né? Então, nós tivemos esse ponto, e foi isso. Aí essa ideia do ponto de cultura ter como base, né, o software livre, a cultura digital, isso fez com que várias comunidades que não eram digitais, né, passassem a ter esse processo de digitalização. Então, os quilombolas, o movimento hip hop, né, o Sem Terra. Nós formamos Sem Terra aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, várias Sem Terras, na época, né, aqui, quando no início dos anos 2000, quando nós estávamos no governo do estado e tal, a gente fez oficina de formação, chamamos hacker do Debian, né, e pegamos Sem Terras para aprender. Eu não sei onde é que foram parar aqueles caras, mas nós formamos bastante Sem Terra também, todo como mundo, Marcelo, tem pessoas capazes de ser hackers, de instalar programa livre, software livre e tal. Então, foi um movimento bem bonito de integração, de massificação do processo, e eu acho que agora essa ideia do PPA, primeiro, chama atenção, né, o que a gente quer chamar atenção com essa proposta que foi elaborada inicialmente pelo Irá, né, que está lá para ser votada, a liderança dele, é coletiva, mas ele que é o cara que está com mais energia, mais jovem e tal, que está tocando esse negócio, a gente... ele é para abrir a discussão, né? Ele é para abrir a discussão. A gente quer chamar a atenção que, nesse momento, essa plataforma, inclusive, que está votando todos os demais processos, é um software livre, né? É um software livre,
né? E que a gente está a fim de entrar para discutir em todos os ministérios o que está sendo feito com software livre, qual é os sistemas que estão em desenvolvimento, né? Então, como a gente fez da outra vez, a gente precisa penetrar de fora para dentro, dentro das instituições, hackear as instituições novamente, para que a gente possa ter o software livre forte no Brasil de novo. E talvez cumprir uma das partes que a gente não conseguiu evoluir tanto nos 2 governos do Lula, foi a criação, né, mais consolidada, né, dessa cadeia produtiva profissional, né? Porque as pessoas precisam trabalhar e tal, né? Então, sempre desenvolvendo voluntário não dá. Então, se a gente tiver uma cadeia produtiva de pequenas e médias empresas, que são as mais inovadoras em tecnologia, as empresas mais inovadoras são as pequenas. As um pouquinho menos são as médias. E as grandes não são inovadoras. Então, a inovação se dá na pequena empresa, na garagem, etc, etc. Ali que está a inovação. Então, como é que pode absorver essa inovação de empresas pequenas, mas que têm 6 meses de vida útil, 1 ano e morrem, né? As médias também não conseguem sobreviver, né? Só as grandes que sobrevivem. Então, a ideia é criar um ecossistema capaz de fazer com que essa inovação das pequenas e médias empresas sobreviva e crie uma cadeia capaz de oferecer serviços de software livre para o governo, de oferecer serviços de software livre para a iniciativa privada, né, de forma bastante consolidada. Né? Então, nós também precisamos chegar lá no MDI, que eu não sei, acho que ainda existe o Ministério de Indústria e Comércio, que sempre foi muito resistente, mesmo nos governos do Lula. Nós nunca chegamos lá. Por isso que a gente não conseguiu, ficamos lá no Ministério da Cultura e na presidência, até que estávamos bem localizados. Né? Então, o forte do software livre no governo do Lula estava na presidência, no ITI, com o Sérgio Amadeu. O Rogério Santana, também do Rio Grande do Sul, ele era da Secretaria de Planejamento, que era outro espaço que foi importante, né, para o software livre no governo do Lula, e o Ministério da Cultura, onde estava toda a galera, né, toda a galera lá trabalhando nessa perspectiva de construção. Né? Então, foi muito, muito, muito bonito. E a gente quer retomar isso agora. Vamos ver aí se a gente consegue chegar. Já chegamos ali na Secretaria-Geral da Presidência, né? Secretaria Nacional de Participação Social, com Renato Simões. Então, ali já está o software livre. Aquele germezinho do software livre já está ali. Já tá. As pessoas que estão tocando a participação social estão perfeitamente, absolutamente convencidas do software livre, do código aberto, da cultura hacker, da cultura digital, nesse espaço ali. Agora a gente precisa mapear o resto, onde é que tem software livre no governo, onde não tem, quem são as pessoas em cada ministério que a gente pode chegar e conversar com eles e ver, porque nós temos que fazer uma auditoria agora nesse governo para saber como é que está a situação, porque esses anos se passaram e a gente perdeu um pouco essa influência, entre aspas. Diz que a gente perdeu a influência. Perdemos a influência do Marcelo. Oi, Irá, mas me conta aqui, essa proposta ela está dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia e ela já foi aceita pelo governo, ou seja, já é uma proposta que está habilitada para ser analisada dentro do Ministério. Na verdade, ela foi enviada ao governo, que é um status em que, na verdade, o processo de participação a gente indica ali a área, então não é exatamente só para aquele ministério, mas é a área vinculada, e aí o Ministério da área é o que faz essa análise, que vai ter que dar uma devolutiva. Então, essa devolutiva pode ser, não tem nada a ver software livre com o governo brasileiro, tchau, ou pode ser, tem tudo a ver, vamos conversar, e aí, inclusive, o processo tem tanto esse processo participativo, ele tem tanto a votação. Então, você pode votar tanto nas propostas do governo, de programas que o governo, para ajudar o governo a decidir quais são as prioridades, quanto nas propostas que a própria população submete. E aí, nessas propostas que a população submete, a votação não é um requisito, ou seja, você enviar a proposta e só ter um voto, não significa que ela não vai ser analisada, pelo contrário, ela pode ser analisada por aquele ministério, e a proposta da Secretaria da Presidência é que todas sejam analisadas, e está chegando muita coisa com qualidade, algumas mais parecidas e tal, mas aí isso vai ter que ter uma devolutiva, porque isso vai já de cara apoiar o processo, né, de elaboração, para que tenha mais vozes e amplie essa escuta. E além disso, as 5 mais votadas, que foi uma regra muito bacana que eles colocaram lá, as 5 propostas mais votadas dessas sugeridas pela população vão receber, vão ser convidadas, né, pelo governo, com passagem e hospedagem, para ir até o Fórum Interconselhos, que é o momento, digamos, final desse processo participativo do PPA, onde
essas 5 propostas, né, os representantes dessas 5 propostas poderão lá apresentar, acredito que terão um momento lá, um tempo para defender suas propostas, porque isso depois segue, tem mais 2 etapas, que é o governo fechar o projeto, do que o governo entende que tem que ser o PPA, e aí ele vai fazer isso a partir dessas escutas todas, e o governo submete esse projeto ao Congresso Nacional, e aí começa uma nova etapa, que aí, inclusive, é importante aí ressaltar essa organização do movimento hacker, de todos os movimentos, inclusive convidar outros movimentos para ocupar essa plataforma, esse espaço, porque, inclusive, porque está dentro do Decidim, depois, se o Marcelo sabe bem disso, essa galera toda que está participando, que está votando, vai poder, por exemplo, aprofundar discussões, gerar debates, detalhar melhor as propostas, então acho que isso é interessante. E comentar uma coisa também, Kátia e Marcelo, o Marcelo falou aí da cadeia produtiva, e a gente começou a rascunhar. Então, tem uma ideia do que seria esse serviço digital brasileiro, que aí tem um documento colaborativo em que a gente está fazendo esse detalhamento, que pode ser uma empresa, pode ser um conjunto de empresas, pode ser uma nova estrutura, ou pode ser, e na verdade necessariamente, porque está isso no texto da proposta, ser uma questão distribuída, ou seja, a gente não quer, como algumas pessoas podem achar, que a data prévia, o SERPRO, assumam todas, ou as empresas públicas, ou mesmo o governo, assumam todas as ferramentas. Pelo contrário, a gente quer que... Por quê? Como o Marcelo explicou, a internet é a mesma semente, a internet e o software livre. Então, o que torna a internet esse lugar aberto, disruptivo e participativo e colaborativo é os padrões abertos. Então, ao adotar códigos abertos, que a maioria deles, né, softwares livres, e a maioria deles já utilizam, né, e adotam padrões abertos, você cria um ambiente totalmente possível de interoperabilidade e de redundância. Ou seja, o Decidim é uma ferramenta que está rodando no Brasil participativo, lá do governo federal, e tem um Decidim também rodando no plantaformas.org. Inclusive, a galera do Plantaformas, eles criaram um processo participativo dentro do Decidim deles para fazer um processo de elaboração e discussão de qual proposta eles iam, em conjunto, submeter na plataforma do PPA, e agora estão juntos também fazendo a campanha. Então, é esse tipo de relação. Então, assim, a gente não quer que o governo centralize tudo, porque o software livre não pressupõe isso, e a internet não pressupõe. A internet ela é uma tecnologia que, quanto mais dispositivos se conectam, mais rápido ela fica. Então, quanto mais Decidins instalados tiverem, aí tem uma questão do software, que é que ele seja federado, ou seja, era para eu poder, direto lá da plataforma, eu poder clicar um botão e ele mandar para outra plataforma. Então, isso é uma funcionalidade que as Big Techs, por terem esse domínio, né, do meio de produção e toda essa questão do capitalismo, elas conseguem ter capacidade de investimento e atender muito rápido a isso, e a gente... essa é a nossa disputa, e por isso que o Marcelo falou, né, de organizar a cadeia produtiva junto com a organização do governo, é essencial, porque daí o governo precisa de e-mail, o governo precisa de ferramentas de transmissão ao vivo, de videoconferência, de ferramentas de rede social, e a gente se acostumou a achar que é normal só ser de grande empresa, sendo que isso pode ser comunitária, local, quanto mais melhor, e a tecnologia da internet, do software livre, permita que a gente tenha cada um no seu cidade, no seu canto, e que eles conversem entre si. Essa é a magia da internet que faz dela esse lugar maravilhoso, libertário, e que vai nos ajudar a salvar o planeta, né, Marcelo? Porque, além de tudo, Kátia, é uma questão ambiental. Então, o planeta está sendo destruído, as pessoas estão sendo escravizadas pelas plataformas e estão sendo escravizadas, inclusive, cognitivamente. Então, a gente tem que salvar. Por isso que a gente está falando de enfrentar as Big Techs. Não é para destruir elas, mas é só para colocar, regular e segurar um pouco, e a gente construir as nossas alternativas orgânicas e ancestrais. Não, é isso, né? Porque, cara, não dá para... tipo inimaginável tu pensar que um Google, o valor do Google é maior do que o PIB do que muitos países. Entende? Quer dizer, o domínio que esses caras estão tendo no mundo sabe o que é inimaginável, um troço... Kátia? É o Google dominar todas as universidades brasileiras. Então, o Sérgio Amadeu tem pautado isso, é uma questão de segurança, inteligência e soberania nacional.
Porque só as universidades poderiam, sozinhas, a demanda da universidade por serviço de e-mail, de vídeo transmissão, já geraria uma demanda enorme para essa cadeia produtiva que o Marcelo falou. Só que hoje elas fazem o quê? Pegaram um serviço gratuito, entre muitas aspas, do Google, que ele faz o quê? Rapina de dados. Ele pega aquilo ali para ter uma massa de dados que ele usa, como o Marcelo já explicou muito bem, né? Então, é um processo de libertação que depende de uma quebra aí e principalmente de uma consciência, né, Marcelo? Tecnopolítica das pessoas e das gestoras e da sociedade como um todo. E eu acho que o papel do software livre também é importante para esse outro conceito que a gente construiu um pouco depois, né, que é o conceito da tecnopolítica, que é o conceito que eu acho que até a extrema-direita, de certa forma, se apropriou dele. Né? Então, como que tu usa essas plataformas tecnológicas para fazer movimentos sociais? Né? Redes de Indignação e Esperança, do Manuel Castells, ele tenta construir uma nova teoria política dos movimentos sociais a partir das potencialidades da internet. Né? Então, essas revoltas que aconteceram, né, em Tunis, a primeira, depois na Primavera Árabe, o Spanish Revolution, que virou o movimento 15M, Occupy Wall Street, né, o Soy 132 no México. Então, todos esses movimentos que surgiram depois de 2013 no Brasil, muito questionado, mas também é um movimento típico, né, de explosão. Isso, há estudos tecnopolíticos que analisaram o funcionamento dessas redes durante esses processos de revoltas, de levantes que houveram nesses países. Né? Então, a tecnopolítica tenta compreender e colocar no cenário da política a tecnologia. Então, acho assim, o Decidim é isso. Né? Então, a gente quer que as pessoas participem mais da vida pública. Né? O presencial é importante, insubstituível? Sim, o presencial é importante e é insubstituível. No entanto, as plataformas digitais, no caso do Decidim, né, ele possibilita que mais pessoas participem. Então, ele é menos... ele é mais inclusivo. Né? E todo mundo diz, mas nem todo mundo tem computador, mas nem todo mundo tem dinheiro para pegar um ônibus e viajar 200 quilômetros para participar de uma reunião. Nem todo mundo pode sair de casa se tem que fazer comida para o filho, para a filha, né, para ir numa reunião. Então, não há dúvidas que essa ideia de que a tecnologia ela limita a participação, não, pelo contrário, ela possibilita que mais pessoas participem. Talvez ainda não na qualidade que tem no presencial, olhando olho no olho, participando das assembleias e votando, mas ela amplia a possibilidade de participação. Acho que eu decidi, essa primeira experiência do governo federal, em botar na roda o plano plurianual através de uma plataforma digital, dá para ver os números ali, né, de quantas pessoas já participaram, quantas pessoas se inscreveram. Então, isso possibilitou o carinha lá no meio do Pantanal, o cara lá na periferia de tal cidade, que não tem como se deslocar para uma reunião presencial, participar ativamente do processo. Então, é isso, essa ideia, e que aquilo fica registrado ali. Né? Então, não é uma concorrência entre o presencial e o online, né? O que há necessidade que haja uma complementação, os dois modelos. E não dá mais para pensar num mundo, no pleno século XXI, em que as coisas sejam feitas só da velha forma, da forma analógica, onde as instituições, pouco a pouco, entram no parlamento e tal. Então, acho que é uma forma de hackear também o sistema da democracia, construir uma democracia mais participativa. Eu acho que o software livre e hoje a plataforma de participação social do governo federal estão dando um exemplo concreto. Então, imagina isso em todas as áreas, né? Em todas, na questão da agricultura, né? A possibilidade e o potencial que tem a tecnologia para incluir agricultores, a possibilidade em diversas áreas, né? O combate à discriminação, né? Então, existe todo um potencial né, que essas novas plataformas, que o software livre proporciona para combater essa hegemonia, esse controle que as plataformas das grandes corporações têm sobre as nossas vidas hoje, que não é algo pequeno. Né? Então, sim, não é o que é feito nesse cenário durante a política, é uma manipulação de massa. É uma manipulação de massa, aquelas pessoas ainda estão lá dormindo dentro daquele WhatsApp do Bolsonaro, mesmo que tenha acontecido tudo isso, a Globo, o Estadão, o monopólio da comunicação diz que os caras estão errados, mas o cara acredita naquela bolha dele ali, né? Então esses caras estão totalmente fora da realidade. Tu pega um bolsominion aí na fila do Zafari, ou em qualquer lugar, ou da família e tal, esse cara tá, sei lá, um processo de adoecimento social, porque ele acredita, né, em coisas inacreditáveis, né? Então, isso é uma manipulação de massa, construída a partir de plataformas fechadas,
que não possibilitaram, né? Quem escolhe o que nós vamos ver são os algoritmos, e quem escolhe quais são os algoritmos e o funcionamento são as plataformas. Então, o que a gente vê diariamente no Facebook, no Twitter e nessas redes sociais, né, é aquilo que escolheram que a gente vai ver, né? Então, não é o que a gente quer ver, ou a gente tem um nível... A internet não. Se tu entrar na internet, tu vê tudo, né? Mas as plataformas te limitam, porque tem o algoritmo de aparição que ele decide que eu só vou ver os meus amigos, só vou ver aqueles que concordam comigo, só vou ver aqueles da minha bolha, né? Então, essas câmeras de eco têm produzido, né, e ajudado no discurso do ódio, óbvio, né? Porque se tu vive num ambiente em que todo mundo... os grupos bolsonaristas que eu acompanho, é isso, os caras passam o tempo inteiro se xingam, são os boçais, assim, da linguagem, entendeu? Os caras arrogantes e o boçal. Então, isso se propagou. Então, eles acreditam que toda a humanidade é que nem eles, né? Porque eles só vivem dentro daquela bolha, né? Então, eles acreditam que o Lula é ladrão, que não sei o quê, e tal, e tu pergunta, me diz duas coisas que o Lula roubou, eles não sabem dizer, mas é ladrão. Então, toda essa questão, as plataformas ajudaram a construir esse problema que nós estamos enfrentando na democracia real, né, que é a influência que as plataformas têm. Então, a regulação das plataformas não é regular conteúdo, o que pode ir, o que não pode ir, não se trata disso. A regulação das plataformas é o seguinte: o conteúdo que garante a monetização das plataformas, isso é que elas vão ganhar dinheiro com aquele conteúdo, não pode ser um conteúdo de ódio, né? Então, hoje, se tu pegar e botar um conteúdo de ódio no YouTube ou no Facebook e tal, isso aí vai gerar engajamento, e esse engajamento remunera as plataformas e remunera o cara que fez. Então, tem cara que vive do discurso de ódio no YouTube. Ele está rico porque ele propaga discurso de ódio. Quem paga ele? O Google, né? Então, é óbvio que quando essa lei da regulação das plataformas coloca que conteúdos patrocinados, né, etc., a responsabilidade é dos provedores. Eu acho que é importante, lá no Marco Civil, a gente foi contra, por isso que, né, que as plataformas fossem responsabilizadas pelos conteúdos dos seus membros, né, dos seus usuários, né? Porque a gente entendia que, como num telefone, né, a operadora telefônica não pode ser culpada se o cara cometer um crime usando o telefone, tá? Então, a mesma coisa. A internet não pode ser responsabilizada, né, os serviços de internet, se há delitos e crimes acontecendo dentro do seu ambiente, porque isso, inclusive, autorizaria, esse era o nosso medo, que as plataformas retirassem conteúdos a bel prazer. Por isso que o Marco Civil proíbe a retirada de conteúdo sem uma ordem judicial. Então, naquela época, era bom que fosse assim, porque nós estávamos reafirmando essa ideia que quem pode retirar conteúdo da internet do ar é o Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário, né? A partir disso aciona a Polícia Federal, a Polícia Civil, que vai lá ou notifica a empresa e ela retira esse conteúdo. Porque nós não queríamos, inclusive a Pipa e a Sopa, que foi um movimento global que fechou a internet por um dia, era exatamente contra uma legislação americana que propunha, né, que o notifica e retire virasse prática cotidiana das redes, né? Então, era uma lei americana, patrocinada e influenciada pelo lobby da indústria do copyright, das gravadoras e da indústria de Hollywood, né? E que bastava alguém notificar, esse conteúdo é meu, esse conteúdo é ilegal, que a plataforma teria que retirar do ar. Nós somos contra isso, e no Marco Civil nós garantimos que isso não acontecesse, porque senão poderia ter discriminação política, ideológica, de várias formas, decididas por quem? Por uma empresa, e não pelo sistema legal constituído das instituições que mal ou bem é essa que a gente tem. Elas que têm o direito de dizer o que pode e o que não pode. Mas claro que, depois de toda essa manipulação que a gente viu, dos fake news, tudo que está acontecendo, nós estamos abrindo exceção. Algumas coisas, sim, precisam ser regulamentadas. E em algumas coisas, sim, as plataformas são responsáveis. Quando que ela é responsável? Quando há uma decisão judicial e ela não retira, então isso está previsto no Marco Civil, a justiça determina que aquele conteúdo é de ódio, é ilegal, e eles não conseguem retirar ou não tiram do ar, então ela é responsabilizada. Quando esses conteúdos são patrocinados, isso é, alguém pagou para aquele conteúdo ser mais visualizado, né? Então a plataforma tem que ser responsabilizada por esse conteúdo, né? Agora, se eu fizer um discurso de ódio ali no Google e tal, né, tem que ter alguma coisa que enquadre isso, que dê garantias que essa empresa vai retirar o conteúdo, esse era o nosso medo, né? Retire o conteúdo por conta própria, porque não é papel da empresa privada decidir o que nós podemos ver e o que nós não podemos ver. Então, acho que a gente custou ao nosso movimento Software Livre, ao movimento de hackers, né, aceitar essa ideia, né, de que nós tínhamos que abrir mão de que
que era a nossa única visão que nós tínhamos, né? Só se retira conteúdo da internet a partir de uma ordem judicial. Por quê? O Estado de Direito que tem esse poder e não as corporações. Hoje já estamos achando que é possível flexibilizar isso, e essas modificações que estão no projeto de lei contra as fake news. Tem algumas coisas ali que eu não concordo bem, mas que vamos embora. Foi para ganhar aí, eu acho que apoio da Globo, que botaram aquela coisa ali dos, né, dos conteúdos. Então, ele houve acho que o Orlando Silva teve esse jogo de cintura, né, de botar uma... Todo mundo diz, o que isso tem a ver? A nossa comunidade diz, o que isso tem a ver com a regulação das plataformas? Então, tem dois pontos ali, um que eu me lembro é esse, não me lembro qual é o outro, que estão ali, não tem a ver com o projeto, teoricamente, mas tem porque foi para ganhar adesão, né? Adesão mas, Marcelo, esses pontos já foram retirados do projeto, que é a questão dos direitos autorais, né? Sim. Isso foi para um outro projeto da Jandira Fegali, para ser mais discutido, né? Certo. E não me lembro qual era o outro ponto. Mas, enfim, então... a gente pode fazer um outro programa sobre o PL das fake news também, né? Tranquilo, e falar mais sobre isso, que eu acho que é bem importante. A gente está chegando ao final aqui da nossa entrevista. Está rodando aqui embaixo, pessoal, o link, né? bit.ly/software livre no PPA. Então, entra lá, né, para votar nessa proposta tão importante, porque, enfim, a internet está aí regulando a nossa vida. E a gente precisa trocar o sinal, né? A gente precisa voltar àquele sonho que a gente tinha quando estava nascendo a internet, de que ela iria democratizar, né, as formas de comunicação e facilitar a nossa vida, e não nos deixar doentes, né, e vivendo num mundo paralelo. O Irá, suas últimas considerações aí, convidar o pessoal também, né, para que quisesse se integrar aí no movimento de software livres, tem um grupo, no Telegram, Movimento Software Livre. Isso, a gente tem grupo no Telegram, tem no Matrix, porque a diversidade é essencial, e aí a gente tem várias opções e tal, o Telegram é um pouco menos livre do que o outro e tudo mais. Mas eu queria reforçar isso que você colocou, e aí só, né, pontuar o lance de que a grande rede social que conecta as pessoas é a internet, e ela é a floresta e o planeta e a natureza das ideias que está sendo profundamente devastada e poluída. Um dia desse eu falei, a gente conseguiu destruir a internet mais rápido do que o planeta, porque a internet está virando uma coisa isso, que faz mal às crianças. Eu tenho que lidar com o fato de meus filhos usarem a televisão com o YouTube, que é uma coisa que faz mal, enfim. Então, acho que e isso não é só da internet, isso não está na tecnologia, isso está na desconexão do ser humano com a terra, com o meio ambiente, de saber que esse serviço do Google que você está usando, ele não está na nuvem, ele está em algum data center que gera resíduo, que aquece o planeta, e, por exemplo, eu dei um exemplo recentemente de que a gente, para dar bom dia para uma pessoa, né, você mora com a mãe, dorme em um quarto diferente, aí você dá bom dia no WhatsApp, você manda um impulso eletromagnético, um conjunto de impulsos daqui para a Califórnia e volta, sendo que a internet permite coisas muito mais inteligentes. Então, não é só a internet, a gente precisa se reconectar e pensar na soberania, na natureza, por isso a ancestralidade é importante, e nesse processo, o software livre, ele, como a gente bem colocou, né, ele é o caminho, é um dos caminhos, né, não é o único, nem o principal, mas é um caminho essencial aí para essa dimensão tecnopolítica aí, e aí convidar todo mundo, agradecer o Brasil de Fato, agradecer o Marcelo aí, pela parceria, pela luta compartilhada aí, tamo junto, e convidar todo mundo para se engajar no PPA, para se engajar no software livre, vamos ir na soberania digital. Vamos nessa, meu povo. Obrigado, viu, Kátia? Dali. O espaço está aberto, viu, Irá, para a gente estar divulgando essa pauta, que é a nossa pauta também, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um dos nossos colunistas, o André Jesus, que é um militante da cultura, né? Um agente cultural na periferia aqui de Porto Alegre, numa região que é bastante populosa, chamada Restinga, e eles estão fazendo um podcast, né, sobre a cultura nas periferias, e ele dizendo, a galera aqui na Restinga não tem como ouvir o podcast no YouTube, porque não tem dados, né, suficiente para isso. A gente precisa descobrir
uma plataforma, um streaming aí de software livre para a galera poder ouvir o podcast. Jitsi.org. E tem as mucuas, Marcelo Branco. Procure aí na internet Baobaxia, que é uma tecnologia da rede Mocambos, que é pensada que é um pequeno dispositivo em que a pessoa pode ir até um lugar que tem internet, baixa os conteúdos e depois leva para essa comunidade, ou pode fazer uma conexão por satélite que depois serve para todo mundo. Então é isso, tem alternativa, temos que buscar e temos que se conectar e fazer junto. A Casa Tainã tem o leme A Rede Mocambos da internet do nosso jeito. Então é isso aí, bora construir nossa terra preta digital. Dale. Marcelo, tuas considerações. Só agradecer o Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, a Kátia, que estamos aí juntos em todas as lutas, né? O Irá, que é o cara que está tocando isso, ele, a Fabs e outros jovens, né? Nós, até na reunião, disseram, tem os griots do software livre, estava ali, né? Era eu, o Sérgio Amadeu, o Júlio Neves, né? Acho que era quem chama, os griots do software livre estavam aqui, né? Então foi legal, porque foi um movimento puxado pelos jovens, né? Mas que nós estávamos lá, os griots do software livre. Então é isso. Vamos votar no PPA, na proposta do software livre, né? E vamos hackear o governo. Temos que hackear o governo e botar software livre em todos os ministérios. Muito bem. Eu quero agradecer muito a participação do Iraporã, direto lá do Ceará, do Marcelo Branco, meu compa aqui no Rio Grande do Sul, e convidar, né, que todo mundo aí curta, compartilhe e mande esse programa para o máximo de pessoas, porque é um assunto que todo mundo precisa saber. Precisamos realmente mudar esse estado de coisas que estamos vivendo, e esse tema, a internet, tem tudo a ver com isso. Graças, queridos. Até a próxima.